Irmãos, existe uma questão na vida do cristão muito importante que de tempos em tempos a gente tem que dar uma repassada, que é a questão da nossa motivação, é a questão dessa capacidade que a gente tem de perceber por que a gente faz o que a gente faz. E eu gostaria que nessa noite a gente estivesse pensando de uma forma especial, qual é a nossa postura para poder estar aqui. Qual que é a nossa motivação de estar servindo ao Senhor, de estar buscando Ele. E de forma especial, como é a nossa postura quando a gente vai para o Senhor em oração. Qual que é a nossa atitude para com Deus? Gente, podem ser tantas diferentes, e talvez elas podem até variar de um tempo para o outro, de um momento da vida para o outro. Existe uma parábola que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está lá em Lucas, capítulo 18. Não é a parábola do verso 1 até o verso 8. Ela também é uma parábola que fala sobre oração. Só que lá no verso 1 ele já até diz, né, qual que é a motivação da parábola. É sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas não é sobre essa que eu quero falar. Eu quero falar sobre a segunda parábola, que toca no mesmo assunto, mas ela aprofunda um pouco mais. Eu acho muito legal, eu acho incrível, fabuloso, como o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem essa capacidade de olhar o coração e de analisar o coração, de trazer reflexões para o coração. Então essa mensagem ela é uma mensagem extremamente pessoal, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É a parábola que vai do verso 9 até o verso 14. Vamos ler juntos, primeiramente, essa parábola? Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí agora ele vai contar a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que está aberta diante de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, a entendê-la, a aplicá-la, a vivê-la. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite. Ó Deus, peço também que o Senhor encontre aqui o Senhor que vê aquilo que está passando na cabeça de cada um. Que o Senhor possa encontrar aqui pessoas que querem ser modificadas pela Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar aqui servos desejosos de aprender de verdade do Senhor. E pedimos pela Tua misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, nos dê a sensibilidade, ó Deus, para a gente poder perceber a Tua mão agindo em nós. Pedimos também que o Senhor abençoe o pregador como instrumento do Senhor, que o Senhor use a vida dele como o Senhor quiser, que seja para a glória do Senhor e para a misericórdia do Teu povo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Primeira coisa que eu preciso observar com os irmãos está lá no verso 9.
Jesus está propondo uma parábola, mas não é para todo mundo. Isso é engraçado, né? Porque diz aqui, olha o verso 9. Propôs também esta parábola a alguns. Notou isso? Essa parábola não é para todos. Ela é para alguns. Mas para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí aqui eu já preciso fazer uma pergunta que você precisa tomar muito cuidado para me responder. Essa parábola é para você? Não balance a cabeça. Pense primeiro. Essa parábola que nós já lemos, ela é para mim? Ela é para você? Porque aqui está falando, essa parábola Jesus fez para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Talvez alguns dentre nós aqui podem estar falando, não, essa parábola não é para mim, porque eu sei que eu não sou, eu não me considero justo, então esta parábola não é para mim. Calma. Antes de você tirar suas conclusões, vamos olhar mais um pouquinho sobre ela. O Senhor Jesus, então, ele propõe esta parábola para alguns. E ele deixa claro que ele quer ensinar uma lição para aquelas pessoas que confiavam nelas mesmas. Elas confiavam nelas mesmas pensando, olha, eu sou justo, então eu posso conversar, eu posso falar com Deus, eu posso ter algum privilégio com o Senhor. E o pior, além deles se considerarem justos, por causa disso, eles discriminam, por causa disso, eles olham de forma diferente para o outro, por causa disso, eles desconsideram o outro. Aí a pergunta volta. Essa parábola que Jesus está propondo, ele é para você? É para mim? Calma, não responda ainda. Vamos continuar olhando? E ele vai contar a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Eu acho incrível a perspectiva de Deus, Deus lá do céu, o Senhor Jesus Cristo como Deus, olhando e vendo 2 homens chegando para o templo. Haviam horas que eram para oração, isso havia, mas o templo era aberto. A qualquer momento você poderia chegar e você tinha lá alguns espaços no templo, no pátio também. Havia alguns espaços que eram reservados para oração. Era muito parecido com o que hoje você vê acontecendo lá no Muro das Lamentações. Você já viu lá no Muro das Lamentações? As pessoas orando ali, recitando passagens. Alguns já tiveram a oportunidade de estar lá, de ver isso, não é? Estão ali. É bem parecido como acontecia lá no templo. Havia alguns espaços onde as pessoas iam, a qualquer horário do dia, iam lá para orar. Diz que o Senhor observa 2 homens que descem ao mesmo tempo para orar. É interessante as 2 pessoas que o Senhor Jesus Cristo escolhe para apresentar aqui. Um era o fariseu e o outro era um publicano. Gente, o fariseu, ele era um grupo que eles eram chamados de os escolhidos. Interessante isso. Era um grupo que prezava para ter uma vida ética boa. Eles olhavam para a Torá e queriam seguir tintim por tintim. Mas eles olhavam para a Torá, o Pentateuco, e olhavam para a tradição oral com a mesma força. A tradição oral eram aqueles escritos que não estavam na Bíblia, mas eram os ensinamentos dos grandes líderes, dos grandes professores sobre os textos bíblicos. Então, essa tradição, ela também era considerada por esses fariseus, ela era considerada como Bíblia também para eles. Então ele está pegando aqui um crentão,
O fariseu era aquele crentão, que o cara fazia o que tinha que fazer. Então era para estar na igreja, ele estava, era para dar o dízimo, ele dava, era para jejuar, ele jejuava. Só que assim, você podia jejuar em algumas festas. Os fariseus não, era por semana 2 vezes, segunda e quinta-feira eles jejuavam. Toda semana eles jejuavam. Gente, era aquele cara que cumpria suas responsabilidades com a religião. Era aquele cara que tinha uma tarefa, ele fazia. Jesus usa esse cara agora, ó, tinha esse aqui entrando no templo. E tinha um outro, que era um publicano. Ó, publicano era aquele cara, era um funcionário público, mas a maioria deles era mal visto. Vocês lembram de Zaqueu, coletor de impostos? A maioria dos publicanos eram coletores de impostos. Publicano era um homem público, ele trabalhava no setor público, e ele era considerado um traidor dos judeus. Por quê? Porque a maioria dos impostos, quem cobrava? Roma, ou seja, era um judeu que pegava o dinheiro dos judeus e entregava para os romanos. Como é que o judeu achava ele? Um traidor da pátria. Pô, o cara pegando imposto da gente e dando lá para o romano. Esse cara, boa coisa não pode ser. Isso era a profissão do cara, pessoal. Nem todo coletor de imposto é ladrão. Muitos eram, mas nem todos eram. Por exemplo, a gente vai ter um outro coletor de imposto que era um homem muito correto, vocês lembram? Um dos evangelistas. Levi, Mateus. Né? Ele era, lembra quando Jesus falou, me segue? Ele levantou na hora, deixou a coletoria e foi, cara. Então nem todo publicano era um cara ruim. E aqui me parece que o Senhor Jesus Cristo está montando aqui o cenário de uma forma interessante. Todo mundo sabia quem era fariseu, porque os fariseus se vestiam de forma específica, alguns alargavam as suas franjas das suas roupas, alguns caminhavam com filactérios, com pedaços do texto bíblico presos em suas testas, alguns nas suas mãos. Então você sabia quem era fariseu, e você também sabia quem era publicano. Os dois estão entrando ao mesmo tempo para orar. Os dois vão com o mesmo objetivo, para o mesmo lugar, fazer, entre aspas, a mesma coisa. O que vai mudar de um para o outro? E é isso que o nosso Deus vai analisar. Só que é interessante que a análise vem daquilo que saiu da boca. E o Senhor Jesus Cristo, ele conta para nós o que saiu, por exemplo, da boca do fariseu. Antes eu preciso fazer uma pausa aqui. Talvez você já pode estar pensando um pouquinho, será que essa parábola é para mim? Talvez você está pensando, não, com certeza não é para mim. Mas com certeza é para o meu marido. Meu marido, às vezes, ele se garante. Outros estão pensando assim, não, quem precisava ouvir essa mensagem é meu filho. Ai, que bom que ele está aqui. Né? Ou, poxa, quem tinha que estar aqui era o meu vizinho e não está. Eu não precisava ouvir isso, mas a minha irmã que está aqui do meu lado precisava. Agora, olha as palavras desse fariseu. Olha como a sua oração aparece. Note comigo, verso 11. O fariseu, posto em pé, é diferente do verso 13, quando diz o publicano estando em pé. Parece que é a mesma coisa, tá? Mas se você olhar no original, parece que o fariseu, ele não estava só em pé. Ele fazia questão de demonstrar que ele estava em pé. Possivelmente ele estava em alguma daquelas posições do templo onde a pessoa ia ver ele. Alguns levantavam as suas mãos. Ele ia orar e as pessoas olhavam para ele, nossa, mas que homem espiritual. Só que olha o que diz o Senhor Jesus Cristo sobre a oração dele. Ele estava de pé, orando de si para si mesmo,
Você vê que a oração do cara, ele se garantia tanto. Ele não orava nem em nome de Jesus, orava em nome dele mesmo. Você vê que a oração não estava direcionada mesmo para Deus, ele estava ali cumprindo ali uma tarefa, ele estava ali, olha, orando dele para ele mesmo. E ele estava orando desta forma. Primeiro, note comigo, o que ele está falando aqui? Ele está fazendo um pedido? Que ele diz assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele está fazendo um pedido? Ele está agradecendo. Mas qual que é a gratidão dele? Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor... Não, obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Eu olho para eles, Senhor. Eu olho o que eles fazem. Eu sei quem eles são. E obrigado porque eu não sou como eles. Eles são ladrões. São injustos. São levianos, eles são adúlteros. Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele publicano ali, ó. Eu jejuo. E outra coisa, não é uma vez só não, hein? Senhor, ó, obrigado porque eu jejuo, ó, 2 vezes. E obrigado também porque eu dou o dízimo. Aí eu fico imaginando, será que ele não estava querendo cutucar o publicano, né? Porque a área dele era dinheiro. E eu dou o dízimo, ó, não sei lá, hein? Esse cobrador de impostos, será que ele dá o dízimo? Obrigado porque eu não sou como esse publicano. Gente, olha qual era a postura dessa pessoa em estar saindo da sua casa, indo para a sua igreja. Ele não estava indo porque ele precisava de Deus. Ele estava indo para poder demonstrar como ele era um abençoado. Ele não estava indo no templo por causa do Senhor, ele estava indo no templo por causa dele. Ele não estava indo no templo porque ele precisava de Deus, ele estava ali para demonstrar a sua santidade e como ele era um bom religioso. Irmãos, de cara eu preciso dizer que nós podemos fazer exatamente como esse fariseu. Nós podemos desenvolver as nossas atividades cristãs muito mais pensando no que a galera vai ver do que pensando no que Deus vai ver. E temos mais lições que podemos aprender. Mas antes eu gostaria de olhar a oração do publicano, porque vai ressaltar ainda mais essa diferença. Note comigo o verso 13. O publicano, estando de pé. De novo é interessante, porque estavam indo para o mesmo lugar, para fazer a mesma atividade. Tomaram a mesma posição. Estavam fazendo, entre aspas, a mesma coisa. Só que um estava fazendo questão de demonstrar que estava de pé. E o outro estando de pé. E a diferença da postura, não sou eu que estou inventando, o Senhor Jesus Cristo colocou. Como é que o publicano estava? Estando de pé, olha a palavra que ele não ousava olhar para o céu. Então a gente pode notar aquela postura assim, contrita. E é interessante que a forma como a gente às vezes ora ou a gente louva, demonstra coisas do nosso coração, não é verdade? Aqui você vê, ele não queria nem levantar os olhos. Ele não ousava levantar os olhos. Interessante essa palavra, porque assim, olha, eu erguei meu olho para cima, era uma ousadia. Era assim que ele estava entendendo. Senhor, eu não quero nem mirar, eu não mereço. Eu não tenho aqui condição nenhuma de ficar erguendo a minha cabeça.
Eu quero abaixar a minha cabeça. Isso na cultura oriental é muito importante. A pessoa mais importante deve ter a cabeça mais alta dos demais. Por isso que é muito comum o cumprimento, eu abaixo a minha cabeça, para dizer, ó, você é mais importante do que eu. Eu honro você. Isso na cultura judaica também havia. Por isso quando falo que o nosso Deus ele é um Deus exaltado, ele está acima de todos. Por quê? Porque ele é mais importante. E quando nós vamos orar, nós nos ajoelhamos, nós deitamos a nossa cabeça no pó para dizer, ó Senhor, não tem como abaixar mais, tá? Só enfiando a cabeça dentro da terra aqui. Porque o Senhor é mais importante do que eu. E essa é a postura desse publicano. Eu não quero nem levantar minha cabeça, não vou nem olhar. Eu não mereço mirar o Senhor. Mas ele não fazia só isso, pessoal. Não ousava nem ainda levantar os olhos, mas fazia o quê? Batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, sê propício a mim. Então não era essa postura, ó Senhor, não era assim, ó Senhor. Um diz, ó Deus, graças te dou. Outros diz, ó Deus, tem misericórdia. Gente, eu escuto um monte de gente falando assim para Deus, ó, eu não peço nada para Deus, só agradeço. E o cara acha que está fazendo uma coisa bonita. A postura é muito parecida com essa que a gente está vendo aqui. Eu nem peço, só agradeço. Já sou muito abençoado. Mas, pessoal, fazer pedidos faz parte do nosso entendimento de quem Deus é, de quem nós somos. Deus quer que a gente peça coisas para Ele sim. Sabe por quê? Para a gente demonstrar a nossa dependência dEle. Ó Senhor, eu preciso do Senhor. E é essa postura que o publicano está tendo. Batendo no peito, essa era uma forma de humilhação. Confessando para Deus quem Ele era. Ele tinha uma noção muito mais acurada de quem Ele era, diferente do fariseu. O fariseu, ó Senhor, obrigado que eu não sou um pecador. E o publicano dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um pecador. Quem estava mais certo, teologicamente ali? Com certeza o segundo. E aí me lembro, nós já sabemos a história, um termina o seu período de oração, e o outro ao mesmo tempo também termina, e os dois estão indo embora, e um está falando, aquele voltou igualzinho, cara, para casa. E esse aqui voltou abençoado para casa. E eu lembro de Provérbios 28:13. Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Gente, esse mesmo princípio do Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo diz que ele continua valendo no Novo Testamento. É interessante o pedido dele, ó Senhor, tem misericórdia. Ele não se justificava, ele não estava ali mostrando seus direitos. E gente, quantas vezes na nossa oração aparece uma pitadinha disso, assim, olha Senhor, o Senhor sabe que eu sou um servo do Senhor. O que é isso? Senhor, tu sabe como eu sou fiel no dízimo, Senhor. Senhor, tu sabe que eu estou aqui andando aqui nos teus caminhos, Senhor, com fidelidade. Ué, está parecido com quem essa postura? Tu está dizendo isso para Deus?
Tu está falando para o Senhor o quanto você merece ser atendido por Ele? Cara, acho que você não entendeu. Mas às vezes não rola um negócio desse na nossa oração. Senhor, como essas coisas ruins podem acontecer na minha vida? Senhor, eu sou um servo do Senhor. Eu não aceito. Já ouviram isso? Eu não aceito isso. Deu ataque no cara, agora o cara está... É o poste agora que está num cachorro, né? Já ouviram essa história? E, gente, o perigo que eu e você temos de também ter a nossa religiosidade, não com base no meu relacionamento com Deus. Porque é interessante aqui que na oração ali do fariseu tinha um monte de gente, mas não tinha um. E na oração do publicano não tinha um monte de gente, só era ele e mais um. Na oração do fariseu tinha um monte, que era ele e os pecadores. Mas quem não estava na oração dele? Deus, porque ele estava orando de si para si mesmo. Agora, quem estava ali na oração do publicano? Só tinham duas pessoas ali naquela oração. Quem era? O Senhor eterno, grandioso e Ele. Irmãos, isso é uma lição importante para nós. Que diante de Deus, a sua vida espiritual é sua. Não é, Deus não fica vendo, não, o Chico é legal porque o Chico é melhor do que o Luan. Deus não faz isso. Não, eu vou atender o Chico porque o Chico é bom, o Luan não. Estou brincando, tá, Luan? Só eu. Deus não faz isso. Quando a gente está orando, só tem duas pessoas ali. Eu e o Senhor e eu. E, pessoal, isso é muito importante, pessoal, porque existem, por exemplo, esposas que elas querem vincular o sucesso na vida espiritual ao marido. Ah, pastor, eu não sou um crente melhor porque o meu marido não me deixa, não me ajuda, não sei o quê. Tem marido que faz o contrário. Não, olha, Senhor, eu só não sou melhor, só não faço mais na tua casa porque a minha esposa é difícil. E aí o pessoal arruma tantas desculpas. Pessoal, o que a gente está vendo aqui, o Senhor Jesus Cristo também está ressaltando que a bênção ou não, ela está ligada ao meu relacionamento com Deus. A vida cristã é individual. Isso é uma coisa linda. Quando eu vou falar com o Senhor, quando você vai falar com o Senhor, é você que está falando com o Senhor. É você e Ele. Agora, pode acontecer como o fariseu, né? Nem Deus estava naquela oração. Por causa das motivações erradas. No verso 14, Jesus pode ver o que o homem não viu. O Senhor Jesus, ele vê o resultado daquela oração. Nós podemos ver que o publicano teve o seu pedido atendido. Porque qual que era o pedido? Qual que era o pedido do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, numa outra tradução, ela é um pouco mais melhor traduzida, Senhor, ser propício a mim. Faz propiciação por mim. Aceita o sacrifício que foi dado a meu favor. E quando o Senhor Jesus... Esse é o pedido. Senhor, eu não sou merecedor, por isso eu não estou nem erguendo meu olho para cima. Eu sou um pecador, mas, Senhor, ser propício a mim, Senhor. E aí o que o Senhor Jesus diz? Como que ele voltou para casa? Ele pediu para Deus ser propício. E Deus atendeu? Atendeu. Ele volta para casa como? E, gente, é legal porque, olha só. A parábola, lá no verso 9, foi contada para quem? Que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Aí o outro lá se considera justo e a sua oração volta para casa do mesmo jeito. Não é assim que está falando lá no verso 14? Ó, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele.
Detalhe, então, quem que voltou justo para casa? O publicano. Aquele que entendia muito bem quem ele era. Ele era um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou um pecador. Não é meu irmão que é pecador, não. Não é essa galera toda que é pecadora, não. Eu sou um pecador. Essa parábola seria para esse publicano? Não. Porque ele se considerava justo? Se considerava bom? Não, ele está demonstrando isso. Ele voltou para casa justificado. E a parábola é justamente para aqueles que confiavam em si mesmos. O publicano confiava nele mesmo, confiava na sua performance, confiava no seu grau de obediência, confiava na comparação. O publicano não confiava em nada disso, confiava em Deus e na misericórdia dele. Ele não se considerava justo. E por causa dessa postura humilhada, ele voltou para casa justo. Justificado. Isso é legal. Ou seja, eu não sou justo. Aquele publicano não era justo. Ele não voltou para casa justo. Ou seja, com base no mérito dele, ele voltou para casa justificado, que é o quê? É uma justiça que é atribuída a ele. Não é uma justiça própria. Eu não sou justo. E aqui o texto está falando, ele voltou para casa como? Justificado. Ou seja, ele não se tornou justo por causa da postura dele, mas Deus atribuiu justiça pela postura. Fez sentido? Essa diferença é importante. Ele não era justo e o que ele fez não tornou ele justo, mas Deus o justificou. É interessante que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 João 2,2, que o Senhor Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Com certeza, quando aquele publicano estava lá pedindo, Senhor, ser propício a mim, possivelmente ele já devia ter apresentado em algum momento um sacrifício. Esse sacrifício era um sacrifício que movia a fé. Algum cordeiro precisava ter sido morto em algum momento. E com a morte daquele cordeiro, havia esse desejo, Senhor, que esse cordeiro faça esse papel de ficar no meu lugar e que o Senhor se torne propício a mim. E quem é a nossa propiciação hoje? Que o Cordeiro morreu por nós? O Senhor Jesus. Mas a necessidade de continuar pela fé, tendo a postura do publicano, é a mesma. De chegar pianinho, chegar devagar. Senhor, eu sou um pecador. Ser propício a mim. Quem foi justificado? O publicano. E aí o Senhor Jesus, ele dá, qual que é a matemática que a gente não viu acontecendo aqui? Ele explica aquela máxima. Está no final do verso 14. Por que esse desceu justificado para casa e aquele não? Porque todo que se acha, todo que se exalta, será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Esse que tem essa postura contrita diante de Deus. Aquele que vai... eu não estou pensando nos outros, eu estou pensando em mim. Eu já estou dizendo que eu não mereço por mim. Eu não estou pensando, eu mereço porque eu não sou tão ruim assim. Não, não. Senhor, eu não mereço. Essa é a matemática. Todo que se exalta, não ganha. Vai ser humilhado. Mas o que se humilha diante de Deus, esse será
exaltado. Eu lembro da passagem de 1 Pedro, que diz que a gente se submeter sob a potente mão de Deus, para que Ele, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Você vê esse princípio percorrendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas, irmãos, eu preciso repetir essa pergunta para você. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida espiritual, quanto você avalia quem você é usando você como base? Ou quanto você avalia o que você é usando o outro como base? E eu faço essa pergunta, que é aquela pergunta que eu fiz no início, por causa do verso 9. Propôs Jesus essa parábola a alguns. Gente, a minha pergunta é, será que enquanto eu estava pregando, você lá no fundo do seu coração, você não estava dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como esse fariseu? Se lá no fundo você pensou isso, essa parábola é para você. Entenderam? Se lá no fundo você falou, Senhor, muito obrigado porque eu não sou esse fariseu, não fico me comparando com as pessoas, eu acho que eu sou um pecador. Essa parábola é para você. Porque na realidade você está fazendo a mesma coisa que o fariseu fez. Por isso que eu falei, calma, antes de responder. Pessoal, essa parábola é para a gente, sim. Para todos nós. Por isso que ela está aqui. Porque a gente tem essa tentação de começar a achar que eu sou um bom crente porque o Genival é mais ou menos. Eu começo assim a achar que eu sou um bom crente porque eu sou um pastor e os outros são crentes comuns. Eu sou um bom crente porque, olha, eu venho na igreja e chego mais cedo. Todo mundo chega depois. Essa postura é igual ao do fariseu, pessoal. Olha, Senhor, obrigado, porque eu não erro o que esse fariseu errou. Cara, está caindo a mesma coisa. Essa parábola é para a gente, sim. Porque a nossa vida cristã tem que ser vivida diante de Deus. O que a gente faz e não faz, a gente tem que fazer porque Deus mandou a gente fazer ou porque Deus mandou a gente não fazer. Não é porque meu irmão está fazendo ou deixou de fazer. A vida cristã, ela é vivida diante do Senhor, perante Deus. Sem ninguém mais. E eu lembro, uma vez lá no seminário, aconteceu uma situação lá que... O que foi? Eu acho que eu estava demorando para apagar a luz. 10h45 as luzes precisavam ser apagadas. Era assim ainda, esse horário? Na tua época? 10h45 as luzes precisavam ser apagadas, porque o tempo de sono era um tempo importante. Assim como o tempo de estudo, o tempo de sono ele era fundamental, então era cronometrado. 10h45 você tem que apagar a luz. E também estava atrapalhando o colega a dormir. E eu estava atrasando um pouquinho, né? E aí o meu decurião chegou para mim, Charles, vem aqui, por favor. Cara, você está errando. Porque você sempre 1 minutinho, 2 minutinhos, cara, é 10h45 você tem que apagar a sua luz. Aí eu falei assim para ele, cara, mas o fulano faz isso, o Beltrano faz isso. Olha só, cara, eu não estou falando com o fulano Beltrano, estou falando com você. E a mesma postura você tem que tomar cuidado para você não fazer isso com Deus. Por quê? Deus não vai chegar para você e falar, se você falar assim, mas Deus, eu não fiz aquilo lá porque a Natália não fez, porque o seu Joel não fez. Deus vai falar, então tá bom, então pode quebrar o mandamento? Deus não vai falar isso não, Deus vai falar o seguinte, espera um minutinho que ele está na fila, daqui a pouco é a vez dele. Agora é a tua, então estou falando contigo. Deus não vai aceitar esse negócio de passar os outros, Senhor, minha culpa, eu não estou vivendo por causa dele. Deus não vai fazer isso. Então, pessoal, o que eu queria trazer de reflexão para nós, importante, essa parábola é para nós. Eu não tenho que ser um crente fiel porque os outros estão vendo.
Eu tenho que ser um crente fiel porque eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dele. Eu preciso estar pianinho, estar humilhado na presença dele. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não tenho nada que eu possa oferecer. Eu não tenho nada que eu possa trocar com o Senhor. Eu não tenho. E tem que ser essa postura que a gente vive realmente. Tem que ser essa postura do publicano. Oh, Senhor, tem misericórdia, eu não tenho direito de nem olhar para o céu. E, gente, às vezes acontece isso. Eu não vou para o coral lá porque aconteceu isso por causa do outro. Lá não vou mais. Eu não quero mais ajudar na limpeza porque não está a organização que eu quero. Eu não vou mais fazer isso porque lá o outro lá fez diferente. Eu não quero mais porque estão falando mal de mim. Gente, a minha vida espiritual é eu perante Deus. Eu e Deus. E se eu me comparo com Deus, eu tenho que... Senhor, eu sou um pecador. Faz o teu melhor, vive a tua vida, faz as tuas orações, dá o teu melhor para o Senhor, seja um bom crente. Não porque você é o bonzão, mas porque você é um pecador, carente do Senhor. E muito cuidado, irmão, quando você começar a se comparar com o outro. Muito cuidado quando você começar a se achar, não, eu sou um crente fiel, eu ajudei essa igreja, eu dei dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Essa tem que ser a nossa postura. Essa tem que ser a nossa forma. Por que você está aqui hoje? Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, porque eu sou um pecador. Por que você vai orar toda noite lá antes de dormir? Porque eu preciso do Senhor, porque eu sou um pecador. Por que você vai entregar o seu dízimo? Porque eu quero obedecer ao Senhor, porque eu sou um pecador. Por que eu tenho que tratar bem a minha esposa? Porque eu preciso do Senhor, quero obedecer a Ele, porque eu sou um pecador. Por que eu tenho que ensinar a Bíblia para os meus filhos? Porque eu sou um pecador, eu preciso andar corretamente. Pessoal, essa é a nossa motivação. Muito cuidado para você não fazer a mesma coisa que esse fariseu fez. Senhor, obrigado porque eu não sou vacilão igual alguns aqui, ó. Eu vou no discipulado. Eu faço o curso foco. Eu dou meu dízimo. Eu faço não sei o quê. Ó, Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Meu irmão, minha palavra de encorajamento para você. Olha, vive a vida cristã com força. Não fica olhando para o lado não. Faz o que você tem que fazer. Olha para o Senhor. Ele é autor e consumador da nossa fé. Faz porque você está perante Ele. Você está diante dele, de um Deus todo-poderoso. Deus está focando só em você. Mas o meu irmão, ele está focando nele também, mas ele está olhando para você. E no dia do julgamento é você que vai estar lá na frente dele. Faz o teu melhor. Lembrando que todos nós somos pecadores. E, gente, a vida cristã vai ser muito melhor. A forma de eu olhar para o meu irmão vai ser melhor. A forma de eu vou querer participar das coisas da igreja porque eu quero ajudar. Porque eu sou um pecador, o outro é também um pecador, meu líder é um pecador, e a gente está junto nessa, no processo de transformação. Eu vou fazer o meu melhor, ele vai fazer o melhor dele, e a gente assim vai vencendo. Gente, se a gente fizer mais, muita coisa boa vai acontecer. Eu fico pensando, estava conversando com o pastor Gessé, com esse negócio da crise, a igreja lá teve uma baixa de 60% das entradas. Só que sabe o que aconteceu? Sabe quantas pessoas tinham sido mandadas embora? Nenhuma. Sabe quantas pessoas tinham se mudado da igreja? Nenhuma. Foi essa, eu vou dar, porque, né? Foi o pastor pregar sobre isso, a igreja pensar, não, é mesmo, por que eu estou com medo? Meu Deus é poderoso. Olha como eu sou um pecador.
E a igreja está voltando agora. Detalhe, não houve nenhuma mudança econômica no país. Mas foi aquele medo da crise. E aí foi uma oportunidade legal do pastor lembrar, gente, em quem que vocês estão confiando? Você está segurando o seu rico dinheirinho porque você está confiando nele? E essa lembrança, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, eu só dependo dele, a minha vida está diante dele. É aquela palavra do corandeo, né? Perante Deus. A nossa vida é corandeo, é perante o Senhor. Cada um está corandeo, diante de Deus. Eu estou corandeo, a Tânia está de corandeu, o Alexandre corandeu, todo mundo, a Amélia corandeu, o Lucas corandeu, o Gui, a Beatriz, está todo mundo, cada um de nós corandeu, diante de Deus, perante a face de Deus. Era isso que o publicano estava percebendo, por isso que ele não estava querendo levantar o seu rosto. E é assim que a gente tem que viver, pessoal. E a vida cristã vai ser muito mais legal dessa forma. Eu gostaria de desafiar você a abandonar essa vida cristã olhando para o lado. Abandonar essa vida cristã olhando para o meu irmão. Quem que vai? Não é quem que vai, é você. Olha, eu quero ajudar, eu quero fazer. Quem que está lá? Quem que está ajudando? Qual que é a equipe? Não, eu quero fazer a minha parte. Porque eu estou perante Deus. E eu quero fazer o melhor para Ele. Não porque eu sou bom, porque eu sou justo, mas porque eu sou um pecador. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Qual oração você vai fazer agora? Qual das duas? Você vai fazer a oração agradecendo ou pedindo? Você vai fazer a oração do fariseu ou do publicano? Qual que você vai fazer agora? Vai revelar o teu coração. Eu gostaria de desafiar você a uma decisão nessa noite. Talvez você durante algum tempo tenha vindo aqui para a igreja. Talvez durante algum tempo você tenha até ficado chateado porque você está vivendo a sua vida cristã olhando para o lado. Talvez algumas coisas até te chateiam porque você olha o irmão e fala, nossa, como ele pode fazer isso? Eu jamais ia fazer isso. E hoje você quer mudar essa postura, lembrar que você está corandeu, você está diante de Deus. E você quer ser mais humilde. Quer se humilhar na presença do Senhor. Você quer olhar para Ele, não mais para o lado, não mais para o irmão, mas você quer olhar para Ele. Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão hoje? Amém, glória a Deus, amém. Várias mãos, glória a Deus, amém, 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 irmão, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou levantando a minha mão aqui também, glória a Deus, pode abaixar, irmã, mais alguém, amém, glória a Deus, amém, amém, irmã. Amém, irmã, amém, amém lá atrás, eu vi você, Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Senhor, eu quero viver a vida aqui, a glória a Deus, amém lá atrás, glória a Deus aqui também no meio. Eu quero viver, amém, glória a Deus. Eu quero viver diante do Senhor, eu quero viver, amém, glória a Deus, porque eu estou diante de Deus. Eu quero bater a mão no peito e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou bom não. Mais alguém, amém, glória a Deus, amém. Mais alguém, amém, amém, irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. Mais alguém? Vamos orar, amém, amém, glória a Deus. Senhor, eu quero viver direito, eu quero olhar para o Senhor. O Senhor que é o autor, consumador da minha fé. Eu não quero ficar me comparando para os outros, não. Senhor, eu quero andar direito na Tua presença. Eu estou na Tua presença. Eu estou perante a face do Senhor. Eu vivo perante o Senhor. Mais alguém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Tu contemplaste, ó Deus, as pessoas aqui. Tu contemplaste as mãos levantadas. Ó Deus, Tu pudeste ver esses irmãos que estão decidindo ter uma postura mais correta diante do Senhor.
Ó Deus, nós queremos realmente ter essa postura que nos foi ensinada nessa parábola. Senhor, reconhecemos que essa parábola é para nós, porque quantas vezes, ó Deus, ficamos nos comparando com os outros, e quantas vezes nos achamos, nos sentimos orgulhosos porque nós sabemos que somos melhores do que outros. Senhor, tem piedade de nós. Somos pecadores, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor é propício a nós pelo Senhor Jesus Cristo. E que possamos viver com base na misericórdia, na justificação do Senhor por nós. Ó Deus, ajuda o teu povo. Ajuda cada irmão desse que tomou essa decisão nessa noite a perceberem que a vida espiritual é individual e a viverem dessa forma. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, para que a gente possa querer, cada um individualmente, ser melhor, para a glória do Senhor, ser mais obediente. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos humilhamos na Tua presença. Em nome de Jesus, reconhecemos, somos pecadores. Não temos mérito nenhum, não temos direito nenhum. E, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, se fizermos tudo certo, ainda assim o Senhor pode nos chamar de servo inútil, porque só fizemos o que tínhamos que fazer. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Muito obrigado. E, ó Deus, eu quero Te louvar e pedir que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Seu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero agradecer e eu queria só fazer uma pequena pastoral agora no final do culto. Queria dar uma palavra importante para a igreja. Aproveitando já essas palavras finais, agradecendo o pessoal da internet. No domingo passado foi veiculado no Fantástico uma matéria como se fosse uma reportagem, falando sobre crianças transgênero. Não sei se você teve a oportunidade de ver isso, tá no YouTube também. Irmãos, eu preciso, como pastor, trazer essa informação para a igreja. Aquilo não era uma matéria jornalística, aquilo era uma propaganda do grupo homossexual, que está muito ligado e é fortíssimo dentro da Rede Globo. Por que eu estou dizendo isso? Não existe nenhum estudo sério e conclusivo que diga que alguma criança ou qualquer outro ser humano possa ter essa confusão de nasceu num corpo masculino e tem uma cabeça feminina. Não existe isso dentro da ciência, não existe isso. A formação do gênero, ela está ligada à formação da bios, tá? O órgão genital, ele é compatível com a mente da pessoa, com a estrutura mental da pessoa. Gostaria que os irmãos, se forem depois, ou se lembrando do que viram, ou se forem ver depois, note que a reportagem ela tem uma quantidade de minutos e 90% é mostrando 2 casos que eles mesmos dizem, ó, esses 2 casos são a exceção da regra. O resto sofre preconceito, ó, que maldade que fazem com ele. Então, olha só, se faz uma reportagem, por exemplo, 10 minutos, 8 minutos, é mostrando 2 casos onde as famílias estão sofrendo, o pai chora, dizendo, eu estou fazendo o melhor que eu posso, coitado. O menino se vestindo de menina e a menina se vestindo de menino. Eu quero dizer para os irmãos, isso não é correto cientificamente. Eu não estou nem falando de religião só. Tá? Isso não tem valor científico. E pior, ela disse isso na reportagem. Não existem estudos conclusivos. Agora, deixa eu falar. Não existem estudos conclusivos que concordem com eles. Mas existem estudos conclusivos dizendo que eles estão errados, mas esse não vale. Tá? Então, a nossa reação aqui não é apenas uma reação teológica, cristã, mas é uma reação científica também. Não se engane, irmãos, isso não existe. Tá?
Não existe. Nós não somos... não existe isso que eles estavam falando, houve uma mudança hormonal. A agressão hormonal está acontecendo agora, onde essas crianças estão tomando hormônio para retardar a puberdade. Quem que tá fazendo agressão aqui? Então, estão se retardando a puberdade para que ela possa decidir se ela quer ser homem ou mulher, e se a menina quiser ser homem, vão injetar testosterona nela, para ela ficar com a voz grave, para formar pelo. Se for menino, vão injetar progesterona nele, outros hormônios femininos, para poder fazer crescimento do seio e a voz ficar fina. A pergunta é, isso não é uma agressão, pessoal? Isso é uma deformação do ser humano, pessoal. E é isso que a gente não concorda, tá? A gente não concorda com isso, tá bom? Nós defendemos a família como ela é. Pai, mãe e filhos, tá? Papai do gênero masculino, mamãe do gênero feminino e os filhos. Isso é família, tá? Então eu, como pastor, eu me senti compelido, nós estávamos louvando a Deus, louvamos ao Senhor, mas agora no final eu gostaria de trazer essa palavra, não deixa ser enganado não. Aquilo não era reportagem, aquela informação não era científica, aquilo era uma propaganda do movimento gay, ligada à Rede Globo, querendo que você engula isso, que botando por goela abaixo, isso que é mentira. E eu queria só encerrar com um argumento científico, importantíssimo. A questão genética já foi comprovada que ela não é fator para a homossexualidade. Por quê? Ou seja, não tem ninguém que é geneticamente propenso a ser homossexual. A homossexualidade é um comportamento aprendido, tá? E a prova é o seguinte. Pensa em dois bebês gêmeos. Pensa em dois bebês gêmeos univitelinos. Os seus são bivitelinos. São dois óvulos que foram fecundados. Existem dois espermatozoides que fecundam um único óvulo. Esses compartilham o mesmo DNA. Esses bebês univitelinos, eles compartilham o mesmo DNA, ou seja, o código genético de um é idêntico, não é parecido, é idêntico com o do outro, tudo bem? Só que olha o que acontece, existem algumas famílias que um é homossexual e o outro não é. Esse é o maior argumento de que não existe código genético para ser homossexual. Por quê? Se um era, o outro tinha que ser. Eles são geneticamente iguais. Percebe como é furado esse negócio? Se um não é, o outro não podia ser. E se um fosse, o outro tinha que ser. Se fosse por uma questão genética. Tudo bem, pessoal? Então, só para você ter algum argumento. Então, eu gostaria que nós estivéssemos orando pelas famílias. E se você tiver a oportunidade de compartilhar com alguém isso, compartilha. Porque está se fazendo uma propaganda aí, uma apologia ao homossexualismo. Está se fazendo uma apologia para todo mundo ser maconheiro, está se fazendo uma apologia a um monte de coisa errada, e a igreja a gente vai ser o chato mesmo. Nós vamos ser os únicos que vai, a gente não concorda, está errado, e a gente tem argumento científico, não é só teológico, não. Então eu gostaria de, antes de encerrar, gostaria de orar. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas famílias. E se você tiver a oportunidade de conversar com alguém, converse com alguém sobre isso. Vamos orar. Senhor, como igreja ainda, ó Deus, clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos pela Tua misericórdia pelas famílias do nosso país. Em nome de Jesus, não permita que esse povo seja enganado. E usa-nos, ó Deus, como profetas nesta geração para dizer que isso está errado. Pedimos que o Senhor continue nos dando serenidade, lucidez, racionalidade para a gente poder entender e com amor rebater, refutar essas mentiras que estão sendo colocadas na mídia. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação e que possamos ter coragem para nos posicionar. Senhor, vem salvar a família do Brasil.
e usa-nos como teus instrumentos nesse processo. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, que Deus dê uma semana de vitória para cada um. Mais uma vez, obrigado pessoal da internet que esteve nos assistindo, que esteve conosco. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Ao final da música, nós estamos liberados. Deus abençoe.